Olá você, eu sou o Carlos Valentim, te dando boas-vindas a mais um programa da série Dicas Tributárias. Antes de começar a falar do assunto, eu queria pedir um favor para você. O objetivo desses vídeos são vídeos curtos e o objetivo é simplesmente transmitir a experiência que eu adquiri ao longo dos anos para ajudar as pessoas a lidar um pouco com essa tarefa complicada que é a nossa carga tributária no Brasil. Então, se você puder, dá um like aqui, se inscreva nesse canal para você receber atualizações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. O canal está crescendo, a gente já passou de 100. Quando começou tinha uma meia dúzia só. Nós já temos mais de 100 hoje juntos. Então, ajudem a disseminar esse trabalho, porque o meu objetivo é um só. É só prestar um serviço que vai ser útil e tem sido útil para muita gente pelos feedbacks que eu tenho recebido. Bom, então vamos lá. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril, o dia já está terminando, final de semana chegando. E talvez você esteja pensando em dar uma olhada na sua declaração de imposto de renda nesse final de semana, caso você já não tenha entregue ainda. E se você é um cara como eu, que não tem patrão, você corre atrás do seu próprio rendimento, você é um autônomo, você é um arquiteto, é um médico, é um engenheiro, é um dentista, enfim, você corre atrás da sua própria grana, então esse vídeo, as dicas de hoje é para você. Talvez você já tenha ouvido falar no livro Caixa, que é uma condição que esse tipo de profissional tem de poder abater certas despesas dos seus rendimentos diários, dos rendimentos mensais, para determinar a base de cálculo do imposto de renda. Mas você sabe o que você pode abater? Isso é uma dúvida que persegue muita gente. Eu recebo perguntas do tipo, eu posso abater a lente do óculos que quebrou e eu tive que comprar outro? Eu posso abater determinadas despesas, enfim. Então vou dar uma dica bastante importante. A dica é a seguinte: tudo aquilo que for necessário para a manutenção da sua fonte produtora de renda, você pode abater. Simples, né? Mais ou menos. Porque quem que define o que é necessário? É você ou é o fisco? Às vezes os fiscos se metem nessa história também. Então, eu quando dava aula de direito tributário, falando sobre a parte de imposto de renda, eu costumava fazer uma brincadeira com meus alunos. Eu escolhia um dos meus alunos e perguntava assim, se a empresa que esse rapaz trabalha, ou essa moça trabalha, resolver pagar para ele, sei lá, aula de capoeira, essa despesa seria dedutível? É claro que todo mundo, a primeira impressão, não, de maneira nenhuma. Como é que tem a ver capoeira com a empresa que esse cara trabalha? Nada. Mas e se eu disser para você que quando ele foi admitido, ele falou o seguinte, eu quero receber a minha remuneração 70% em dinheiro e 30% em utilidade. Isso é permitido pela nossa consolidação das leis do trabalho. Então, eu quero que você pague para mim 70% do meu salário em dinheiro e 30% eu quero fazer balé, eu quero lutar capoeira, qualquer coisa desse tipo. Eu contrato um profissional e você paga, tudo bem? E aí? O que aconteceu com essa despesa? Ela deixou de ser uma despesa de capoeira, deixou uma despesa de balé e passou a ser o quê? Salário. E o salário desse funcionário é necessário para manter a fonte produtora do seu empregador, de renda do seu empregador? Claro que é. Então, se você tem qualquer situação, que, por exemplo, você foi almoçar com um cliente e você está numa batalha para conquistar esse cliente, tem uma proposta para você apresentar para ele, você levou ele para almoçar num lugar bacana e tudo mais, você pagou o almoço dele. Esse almoço pode ser deduzido do seu livro caixa? Claro que pode. Então, tudo aquilo que você utilizar e você conseguir comprovar que é necessário para manter a sua fonte de renda, você consegue deduzir isso. Agora, isso significa dizer que o fisco não pode contestar você? Pode. Eu tenho uma experiência na minha vida profissional que aconteceu há muitos anos, que é bastante interessante. Uma empresa que ficava no Rio de Janeiro, uma corretora de valores, fretou um jatinho para um executivo vir até São Paulo, na época a Bolsa de Valores era aqui em São Paulo, e veio para cá para poder participar de um leilão de um título. Ele chegou aqui, deu o lance no leilão, ganhou aquele leilão daquele título, encarteirou o título na corretora dele, depois vendeu esse título, teve um lucro fabuloso nesse título, mas a Receita Federal foi lá e glosou a despesa do aluguel do jatinho, que falou o seguinte, não, você não precisava de um jatinho para você chegar em São Paulo, você podia fazer aí, sei lá, de trem, de ônibus, de táxi, de qualquer coisa, eu podia ir de um avião de carreira, você não precisava alugar um jatinho. Naquela época, vai abrir só um parênteses, né, que nos dias de hoje isso não é necessário, nos dias de hoje você pelo computador resolve tudo isso. Mas naquela época não tinha nada disso. O leilão era presencial, tinha que ser o lance tinha que ser entregue dentro de um envelope pessoalmente, e essa empresa em questão ela tinha um lance bastante bom, que ela tinha certeza que iria ganhar, mas
ela tinha um problema de horário. Se você fosse depender da ponte aérea para você pegar um avião e chegar em São Paulo, você não ia ter tempo de chegar. Então, o que eles fizeram? Eles alugaram um jatinho. Então, eu preparei a impugnação desse auto de infração e nós ganhamos. Por quê? Porque nós comprovamos por fisco de que aquela era uma despesa necessária naquele momento. Se não houvesse aquela despesa necessária, não haveria a receita que aconteceu depois. Então, essa é uma dica de ouro. Então, você olha para tudo aquilo que você faz. Então, tudo aquilo que você for fazer que estiver relacionado com a sua prestação de serviço, por exemplo, o aluguel da sala que você trabalha, ou você precisa fazer uma apresentação do seu trabalho, e você, com isso, alugou um equipamento de vídeo, ou até você contratou uma pessoa para ajudar você nisso, todas essas despesas são dedutíveis. Então, uma pessoa física que trabalha por conta própria, desenvolvendo o seu trabalho e faturando por isso, nesse ponto ela é equiparada a uma pessoa jurídica. Então, todas as despesas que ela tem relacionado ao negócio dela, ela pode abater. Agora, existem limites para isso? Não, não existe. Só há uma diferença entre a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, se ela chegar no final do ano e apurar um prejuízo fiscal, esse prejuízo fiscal ela carrega para os anos subsequentes. E ela pode utilizar esse prejuízo sem nenhuma limitação no tempo, mas desde que ela fique limitada a reduzir a base de cálculo dela em apenas 30%. Então, ou seja, se você tem um lucro real de R$1.000, R$700 vai ser necessariamente base de cálculo do imposto da contribuição social, mesmo que você tenha 1 bilhão de prejuízo fiscal para compensar. E qual é a diferença para a pessoa física? A pessoa física pode ter um prejuízo no final do ano? Pode. Mas ela pode utilizar isso no ano seguinte? Não. Então, a pessoa física, a prestadora de serviço, ela pode ter as suas despesas abatendo no seu livro caixa, ela pode zerar até se for necessário, se for acontecer, porque você também pode fazer um investimento num curso, você pode fazer um investimento num mês que você não teve aquele retorno. Você utilizou as reservas que você já tinha para você poder se manter, mas naquele mês especificamente você teve prejuízo. Então você pode abater sem problema nenhum. Então que você não deve chegar no final do ano e estar com a sua conta zerada ou negativa. Se ela estiver negativa, paciência, faz parte, só que você não pode carregar isso para o ano subsequente. Então, entenderam bem? Essa é a dica de hoje. Eu acho que se você é um profissional que se encaixa nessas classificações que eu acabei de falar, dá uma olhada na sua declaração, vê se você está utilizando esse potencial e não tenha medo. Se você tem certeza que você pode comprovar que aquilo está relacionado com a sua fonte produtora de renda, independente do que seja, não tenha medo. Faça. Agora, aguarde toda a documentação, toda a argumentação, porque se a Receita Federal vir cobrar alguma coisa de você, você conseguirá aí ter uma defesa com bastante êxito. Essa era a dica de hoje, então, bom final de semana, a gente se vê na semana que vem, e mais uma vez, obrigado por estarem comigo até aqui, e se precisarem trocar alguma ideia comigo, os meus dados de contato aparecem logo depois desse vídeo, valeu? Um abraço, até mais, tchau!